Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 23 de junho. Nós já viramos aí meia-noite aí, ó. Deu um bug aqui no cérebro. 22 para vocês que estão aí no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui a galera que já passou aí da meia-noite e já estamos no dia 23. Hoje é 23 de junho de 2019, estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje é o 33º vídeo da nossa série sobre ex-dividend. Para quem é assinante ali do ex-dividend, quem assina o nosso serviço, ajuda muito o nosso blog aí com isso, né? Colabora aí com a gente, para a gente poder manter essa geração de conteúdo, né? O pessoal sabe que as informações que a gente passa aqui no ex-dividend é bem mais profunda do que eu coloco lá no blog, né? Então a gente tenta capturar aí, estudar bastante sobre as empresas para poder trazer um conteúdo legal para vocês aqui. Antes de mais nada, agradecer a todos os assinantes novos que entraram aí no nosso serviço. E vamos lá, vamos que vamos. Nós vamos fazer um vídeo aí da revista número 33. A revista fala sobre balanço comentado do primeiro trimestre de 2019. São os resultados que saíram nesse primeiro trimestre aí, de janeiro a março, de começo desse ano de 2019. Já provavelmente logo em seguida vão fazer aí o segundo trimestre, porque já está em cima, né? Então a gente sempre nos trimestres aborda uma análise, tenta fazer uma leitura, né, do balanço das empresas que estão dentro da nossa carteira Top Picks, que são aquelas empresas que a gente considera como sendo as melhores empresas, tem um melhor case de negócio, né, para se investir hoje no mercado. Então é importante a gente estar acompanhando as nossas carteiras, e as carteiras Top Picks são que a gente acompanha todo trimestre, ok? Antes da gente começar a falar sobre os nossos balanços aí, tem duas notícias aí, uma boa e a outra não muito boa. A primeira é que nós estamos estreando com uma empresa nova aí na nossa carteira Top Picks. Já é velha conhecida aqui da galera que acompanha o ex-dividend. Já fiz um vídeo, já fiz revista sobre ela, mas nesse balanço eu vou comentar sobre ela, então vale a pena vocês darem uma olhada aí nesse vídeo até o final. Na verdade, no meio do vídeo eu devo falar sobre ela, porque ela é uma empresa, não um REIT, aí depois a gente vai para os REITs. E a outra notícia não muito boa, nós vamos estar retirando uma empresa da nossa carteira também, não é da Top Picks, mas é uma empresa que congelou os dividendos, e aí eu vou fazer um vídeo à parte e a gente comenta sobre isso lá, porque às vezes nem todo mundo tem ela na carteira, então às vezes nem todo mundo quer saber sobre ela, aí às vezes o cara fica melhor o cara ver depois, se quiser ou não, enfim. Mas acho que é legal, mesmo que você não tenha na carteira, assistir, porque às vezes a gente aprende com os erros também, né? Aprende com o que deu errado, né? Tenta identificar quando uma empresa começa a não ser interessante, né? É importante a gente ter essa noção também, né? Pessoal, minha garganta tá doendo pra caramba. Tá bem inflamado. Tá difícil de eu falar. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo hoje. Mas que coisa, se não conseguir, deixar pra quando melhorar a garganta. A gente começa e para, depois termina. Bom, vamos começar então, né? Bom, vamos lá. Vamos começar aí falando da Autoliv. Para quem não acompanha aí os nossos vídeos, a gente vai passando um pente fino aí em todas as empresas, e a gente tem no final de cada sessão, né, no final das stocks, no final dos REITs, uma tabelinha que eu vou mostrando o que eu achei do balanço de cada uma, né? É uma coisa meio subjetiva, não tem uma regra tipo, não, foi bom porque teve tanto de positividade no resultado. Depende, às vezes a empresa pode ter dado bons números, mas eu não vi o case como sendo algo interessante. Então não toma aquilo lá como base para nada, porque é uma coisa muito subjetiva minha. É só para vocês terem uma ideia da visão que eu tive do balanço, uma opinião minha, entendeu? Mas não se baseia naquilo para fazer nada não, tá? Bom, vamos ao que interessa. Vamos começar falando da Autoliv. A Autoliv no trimestre passado, na minha opinião, o resultado não veio bom. O que acontece? A empresa teve um spin-off, para quem não sabe, não acompanhou, não é acionista da Autoliv,
Spin-off é quando uma empresa divide da outra, né? Então ela tinha um segmento ali, e ela pegou esse segmento e colocou numa outra empresa. E quando acontece isso, geralmente é muito difícil de você conseguir analisar a empresa naquele ano. Tem uma outra empresa aqui na nossa carteira que também está passando por isso, eu vou comentar sobre isso também. Então, na verdade, a outra não foi um spin-off, né? Foi uma venda de um segmento, de um setor dela. Mas é muito difícil de você conseguir analisar porque fica muito cheio de não recorrente. Então, o ideal é você ir acompanhando, que é o que eu tenho feito. Vamos acompanhar, ver como é que vai ser esse ano aí e ver se o próximo ano eles conseguem dar uma retomada aí, dar uma clareada pra gente ver como é que vai ficar a empresa a partir dali. Não pode chegar ao extremo de cortar os dividendos, que é uma coisa que é uma primícia que a gente tem de que se a empresa cortou, congelou os dividendos, a gente retira da carteira. Se ela não fizer isso, conseguir segurar as pontas ali mesmo com spin-off, aí a gente senta depois com calma, espera passar esse ano e aí começa de forma mais criteriosa realmente tomar alguma decisão ou não. Por enquanto é meio difícil você tomar uma decisão baseada nessas coisas não recorrentes, porque você pode às vezes acabar se equivocando, né? É difícil analisar nesse caso. Bom, pra vocês verem, né? A gente teve uma queda de 23% na receita da Autoliv e uma queda no lucro de 28%. Se você for tirar o spin-off da jogada, nós tivemos uma alta orgânica de venda de 1,8%. Então é aquilo que eu falei, né? Tipo, o spin-off ele mascara tudo, né? Para quem não acompanhou o spin-off, né? Foi o spin-off da Veoneer, né? Que é o segmento da Autoliv que lida mais com a questão do carro autônomo e tal. Assim, é uma empresa muito promissora. Eu acredito que no longo prazo, com a ascensão de carros autônomos e tal, a Veoneer pode ser talvez a próxima Autoliv da vez, né? Mas ainda assim está muito embrionário. E o que acontecia? A Veoneer ela só dava prejuízo para a Autoliv, né? Ela era uma empresa que não dava lucro. Então resolveram separar ali para não ficar bagunçando o balanço da Autoliv. Acho que foi mais por conta disso mesmo. Muitas vezes acabavam segurando os investimentos na Veoneer, né? Por conta disso e tal, etc. Então era meio complicado. Mas de modo geral, essa questão do spin-off aí tem que ser tirado do balanço para a gente poder analisar, né? Mesmo com a retirada do spin-off, um crescimento de 1,8 não é um bom crescimento, né? É um crescimento bem abaixo, um pouco abaixo da inflação, né? Americana, vamos dizer. Então, não achei que seria um bom resultado, tá? Para mim, excluindo essa questão do spin-off, seria um resultado normal. De normal para médio, né? Assim, para ruim, né? Entre normal e ruim. A gente teve um bom resultado aí no crescimento das vendas, praticamente 12% nas Américas e tal. Porém, a Europa aí teve um resultado bem ruim de 4%, e a China também jogou para baixo. De modo geral, a China afetou vários balanços de várias empresas. Não foi só a Autoliv premiada com a China, não. Tem outras empresas, praticamente quase todas as empresas que estão ligadas à China tiveram problemas, até REITs. Então, eu vou comentar um pouco sobre essas questões aqui um pouco mais para frente. Principalmente um pouco no balanço da Apple, lá eu devo falar um pouco sobre isso. Mas aqui eu até botei uma tabelinha, às vezes nessas revistas eu não gosto de colocar muito imagem, não, é mais texto. Mas às vezes precisa de colocar umas tabelinhas pra gente entender, né? Aqui ele faz uma projeção pro final do ano, né? Pro resto do ano, vamos dizer assim. Vocês veem que, tipo, o que eu considero, se não fosse a questão do spin-off, eu consideraria de normal para ruim, porque a perspectiva de crescimento da venda de veículos ainda é baixa, né? Tá em queda, né? Por conta dessa turbulência toda que está passando no mercado, essa transformação toda, a gente não sabe que tipo de carro que vai ser, se vai ser elétrico, se vai ser combustão. Estão banindo aí carros a combustão aqui na Europa, e estão banindo também aí no Brasil, né? Pessoal que eu falei com vocês há um tempo atrás, eu tô aqui no blog, quem me acompanha mais tempo sabe, né, que eu sempre bati na tecla dos carros elétricos, dos carros autônomos, e a galera me chamou de louco, falou que eu era maluco. Isso daí agora é fácil falar, né, mas eu falava disso,
Lá atrás, nem a mídia estava batendo nessa tecla ainda. Então, os caras falaram que eu era louco, que isso aí não ia chegar no Brasil, não. Saiu uma notícia aí de que parece que os carros a combustão vão ser banidos, acho que não me lembro o ano, mas no Brasil aí já saiu uma lei sobre isso. Acho que é aquela ilha, caraca, esqueci o nome do raio da ilha. Tem uma ilha lá no Nordeste, cara. Pô, Marajó não. Caraca, é uma ilha de ecoturismo famosérrima aí no Brasil. Fugiu o nome do raio da ilha da cabeça. Mas enfim, então pesquisa aí na internet que vocês vão achar. Então o Brasil já está começando a colocar algumas leis aí. Provavelmente essas leis malucas que estão aqui na Europa vai bater aí no Brasil também, com certeza. Pode ter certeza disso. Então se você tem seu carrinho a combustão aí, próxima vez que você for trocar de carro, já nem pega mais carro a combustão, já vai pro carro elétrico, senão você vai perder dinheiro. Aí você imagina como é que não vai desvalorizar esses carros a combustão, né? Aí desaquece a venda de veículos novos, enfim, é uma série de problemas. É uma coisa que a gente vai analisar bem de perto, para ver se vai valer a pena manter a Autoliv como top picks, né? Por conta dessa mudança aí no mercado de automóveis, a gente não sabe qual o impacto disso. Vamos estar acompanhando aí ao longo desse ano para a gente tomar uma conclusão melhor. Vocês podem ver que, tivemos uma queda acentuada aí na questão do cinto de segurança aqui da empresa, que é um carro-chefe da empresa, né? E ela estima que deve cair, deve dar uma queda de 5% nas vendas ao longo do ano, de modo geral, né? Então, temos ainda a questão do México, que eu li no balanço também que teve uma baixa de 82 milhões, e muito por conta de conflitos trabalhistas no México. O México tem uma indústria automobilística muito forte, né, cara? Um pouco parecido com o Brasil, e o pessoal de esquerda assumiu o governo, então a gente já sabe o que vai acontecer com a economia mexicana, né? Então a gente pode esperar resultados bem ruins aí pro lado deles. De modo geral, o que eu considero o balanço da Autoliv como ruim? Não achei que foi um bom balanço, mesmo excluindo o spin-off, eu considero ele como ruim. Então, independente, eu tento sempre, quando tem essas situações, abstrair um pouco o spin-off e abstrair um pouco o não recorrente para tentar analisar apenas os resultados recorrentes, mas mesmo assim não me foi agradável o resultado da Autoliv, foi um resultado ruim. Já é o segundo resultado ruim que a Autoliv apresenta, né? Nós temos aí o mesmo trimestre do ano passado foi normal, né? Quer dizer, não foi excelente. Depois veio um resultado excelente, um normal e 2 ruins. Então, a Autoliv aí tá bem preocupante aí. Vamos ver como é que vai ser o próximo resultado, né? Aí é uma coisa pra gente olhar de perto aí, quem é acionista tá acompanhando de perto. Bom, vamos falar da Visa agora. A Visa tá no segundo trimestre, né? Segundo trimestre, a receita cresceu 8% e os lucros 18%, né? Então nós temos aí um excelente resultado da Visa. Se eu não me falha a memória, é isso mesmo. A Visa é a única empresa nossa da TechPix, não. Eu vou fazer jus, né? É ela e a Lucrid Martin. As duas são as únicas empresas da TechPix, da TopPix. Estou confundindo aí TechPix com TopPix. Mas é a única empresa, as duas foram as únicas empresas que conseguiram resultados excelentes todos os trimestres. Tipo assim, é um marco realmente difícil de se conseguir na Bolsa de Valores, né? Então, resultados muito bons da Visa. Tivemos aí um aumento de 11% nas transações e 8% nos pagamentos. Foram processados 32,5 bilhões em transações. É coisa absurda. E a Visa ainda tem uma estimativa de crescer as receitas ainda em 22% a 23% esse ano ainda. Vamos esperar para ver, né? Mas provavelmente ainda tem muito resultado bom ainda para vir pelo lado da Visa. Fiz uma revista sobre a Visa, nessa revista número 32. Dá uma lida lá, consulta, para você saber o que é a Visa, o que eu acho dela. Eu faço uma comparação com a Mastercard, comparo com outros, como a American Express e tal. Então vale a pena você dar uma olhada nessa revista aí, dar uma consultada lá. Bom, vamos falar da Apple agora. Resultado da Apple, em resumo para mim, tá meio difícil de você tomar uma análise a longo prazo, porque tem 2 pontos muito importantes que precisam ser considerados ali.
De modo geral, a Apple declarou uma queda na receita de 5% e uma queda nos lucros de 10%, ok? A gente vê aí como um destaque coisas como, por exemplo, uma queda de venda na receita do iPhone de 37 bi para 31 bilhões, né? E como eu já falei em outros balanços aqui, né, tivemos um crescimento de serviços que saiu de 9,8 para 11, ou seja, um aumento de 16%. Mas já na ponta dos produtos foi uma queda de 10, né? Desses bilhões que ela perdeu aqui, desses 5 bilhões que ela perdeu, só a China foi responsável por 3 bilhões. E aqui é o segundo ponto que eu vou comentar. Primeiro ponto é com relação a essa queda do iPhone. Você costuma ouvir na mídia que a Apple vai acabar. Ah, não, a Apple vai acabar, caiu receita, não tá vendendo mais iPhone, não sei o que, a Apple já era, não sei o que. É preocupante? Sim, esse resultado é um resultado preocupante. Como acionista da Apple, você tem que estar preocupado, com certeza. Porque a gente não pode negligenciar, achar que a empresa é imbatível. Eu fiz um vídeo recente, né? Recente não, acho que já tem um tempinho. Um ano mais ou menos. Falando sobre a Nokia, né? Do caso da Nokia, que a Apple mesmo foi quem derrubou a Nokia, né? Um ano atrás, um ano e pouco atrás, quando comemorou, acho que, me engano, acho que foi 10 anos da capa da revista da Forbes, falando sobre a Nokia, né? Nokia, o rei dos telefones, quem poderia bater o rei dos telefones? Tipo, menos de 10 anos, a Nokia tinha sumido do mercado, né? Então, essa questão de tecnologias muda muito rápido, então se a empresa não estiver atenta, realmente vai pro balaio. Mas no caso da Apple, eu nem vejo ainda outro produto como sendo um substituto ao iPhone da Apple. Hoje ainda, sem sombra de dúvida, é o melhor aparelho que nós temos no mercado hoje, não por conta do hardware, ok? Se você for analisar o hardware, a gente tem outros hardwares, talvez até melhores, muito melhores no mercado. Mas o grande diferencial é a questão do software. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes, consulta aí as revistas de balanço comentado sobre a Apple para você entender. E isso é um baita de um diferencial, ainda que demora-se um pouco de tempo para uma empresa conseguir isso, e é muito difícil. Muitas empresas tentaram bater a Apple nesse sentido e realmente não conseguiram. Mas não é impossível, tá? Não é impossível. A gente pega, por exemplo, um software para edição de vídeo, de imagem, por exemplo. Você tem aí uns 50 softwares no Mac, mas sei lá, só uns 5 ou 6 é que realmente prestam, né? São muito bons. Você vai no iPhone, você deve ter o quê? Um software desse tipo. O problema do Android é o seguinte, você não existe nenhum, entendeu? É essa que é a questão. Então, não é uma coisa assim muito difícil de uma concorrente chegar e destronar a Apple nesse quesito, entendeu? Porque você pega, por exemplo, uma edição de vídeo, por exemplo, sei lá, edição de áudio, alguma coisa a nível de desenvolvimento, softwares assim mais específicos, né? Você não vê uma gama assim de nossa, tem 10 softwares excelentes no mercado da Apple, no iPhone, enquanto que no Android não tem nenhum. Não é assim, é um pro iOS e nenhum pro Android. Às vezes 2 pro iOS e meio no Android. Então é meio que esse disparate, mas no dia que a Google resolver pegar e bancar isso daí, aí ela destrona a Apple fácil. Então é o seguinte, é um risco muito grande. Mas o que eu vejo, a queda dos aparelhos aqui, não foi nem com relação à concorrência, como o pessoal vem passando. Tanto é que você pega, por exemplo, o CEO falou que a base de... não lembro se foi o CEO que falou, se foi o CFO. Mas enfim, o CEO lá da Apple falou que a base de usuários da Apple hoje é de 1,4 bilhão de aparelhos ativos. E aí soma-se aí iPhone, iPad e tudo. Só de iPhone é 900 milhões. Mas acho que teve um crescimento de 5% nessa base de aparelhos. Então, teve uma queda de venda, porque o que acontece?
Eu não sei se vocês estão lembrados, e aí vocês vão ter que puxar um pouco na memória. Quem conhece isso, ou quem acompanha notícias da Apple vai se ligar. Teve um caso na Apple que ela ficou até meio que com medo de se ferrar na justiça por causa disso, né? Aí eles estavam deixando o iPhone propositalmente lento. Eles pegavam o iPhone e deixavam lento. Eu mesmo troquei iPhone diversas vezes porque o meu iPhone estava muito lento já. Mas eu sabia que não era por causa do hardware. Eu acho que era tipo, eu tinha certeza que era 80% da lentidão era por conta do software que eles haviam feito propositalmente ficar lento. Então descobriram isso, a Apple acabou tendo que reconhecer que realmente deixava os iPhones lentos, deu uma desculpa lá de que não, eu deixo o iPhone lento porque senão vai superaquecer e vai desligar, que não sei o que, não sei o que. Aquela famosa obsolescência programada, né? Então ela já era um baita de um negoção, porque ela lançava o produto e ela mesmo tornava ele obsoleto através do software, né? Criava um software lá que deixava ele mais lento. Quem tem videogame hoje em dia sabe como é que é, né? Tipo, os caras fazem um jogo, não, só funciona agora no console novo. Aí pronto, aí ferrou, entendeu? Aí você vai lá e tem que trocar de console. É estratégia do mercado, né? Essas empresas trabalham assim. E como a Apple foi descoberta, né? Acabou que ela não pôde mais usar essa estratégia. E isso daí era o principal impulsionador de venda de iPhone. Porque tinha muita gente que trocava de aparelho porque aquele ficou lento. O cara não estava migrando vindo do Android para o universo Apple, entendeu? E nem vice-versa. Essa queda aí também não é porque tivemos aí uma queda de venda da base de usuários. Tanto é que não foi isso que aconteceu na base de usuários. Tivemos um aumento na base de usuários. Então, assim, de modo geral, boa parte dessa queda de venda no iPhone foi porque as pessoas não compraram mais iPhone porque aquele iPhone atendia, né? O meu iPhone mesmo. Geralmente o que acontecia? Eu pegava o iPhone da minha esposa e trocava ele. Jogava meio que deixava ele para um iPhone. Às vezes o iPhone que eu uso aqui, por exemplo, para ver as mensagens do blog, por exemplo, WhatsApp do Viver Dividendos. Ia para ele, eu compraria um novo já esse ano para minha esposa e compraria um novo para mim, passaria o meu para minha esposa e aquele que está com ela iria pro terceiro, vamos supor, o terceiro goleiro do time, né? Só que o que acontece? O iPhone da minha esposa tá perfeito, o iPhone da Tati tá perfeito, não tem, ela falou comigo que tá de boaça, não precisa de trocar para nada, entendeu? Porque realmente não tem mais aquela obsolescência programada. Então, tipo, eu seria um cara que estaria comprando iPhone. Agora você multiplica isso daí por milhões e milhões de pessoas que tiveram um iPhone, que tinham antigamente o iPhone propositalmente deixado lento, né? E agora não estão mais, então o cara não compra. Aí, tipo, deu aquele baque gigantesco nas vendas, que é o que a gente está vendo. Uma queda de 37 para 31 bilhões. O que a gente tem que acompanhar de perto é a base de usuários ativos. O problema é que a Apple oficialmente não publica essa informação. Ele comentou no balanço, mas eu não me lembro se todo trimestre ele publica isso. Mas ele comentou lá que tinha 1,4 bilhão de aparelho ativo, né? Na verdade, agora, antigamente ele falava quantos iPhone tinha, agora ele meio que está falando na base ativa de geral, né? Mas o que a gente tem que acompanhar é isso, não pode ter uma queda na base, porque esse crescimento da receita de serviço, ele depende que essa base de iPhones não diminua. Não é receita, tá, gente? A receita aqui não tem problema, pode cair 20%, 30%, mas a base de iPhones não pode diminuir. Ou seja, ela não pode perder cliente para concorrência, porque senão vai afetar a geração de serviço. Porque o cara usando iPhone ou um WideGuard da Apple é um pontinho a mais aqui para gerar serviço. E a Apple, aos poucos, né, vai mudando de uma empresa que vende hardware, né, que seria o iPhone, para uma empresa que presta serviço, né. Até que a gente vê crescimentos aí bem expressivos na receita de serviço da empresa, entendeu? Isso é um ponto que a gente tem que observar, que é um ponto que muitas vezes a mídia vai te colocar como se fosse algo negativo, mas você precisa ter essa noção aqui, tá, na hora de analisar a empresa. Agora, o que eu vejo já de atualmente como muito negativo
E por isso que eu coloquei o balanço dela como sendo ruim. Foi essa questão aqui, ó. A queda de 3 bilhões na China. A Apple hoje é muito dependente da China. Muito mesmo. Assim, é como se fosse uma receita de 10 bilhões no mundo, ela vai ter 10 bilhões na China de receita. Ela é muito dependente do mercado chinês. E essa guerra que está tendo entre o Trump e a China, isso com certeza vai respingar na Apple. O fato é, a Apple será que vai conseguir sobreviver, conseguir segurar esse rojão aí até que essa guerra acabe? Essa que é a dúvida, entendeu? Então, assim, e de repente pode vir medidas piores. Você imagina se a Apple resolve, se a China resolve banir a Apple lá da China. Olha só o prejuízo, entendeu? Isso aí seria catastrófico para a empresa. Isso aí é coisa, tipo, para vender no desespero no outro dia, liquidar as ações da Apple. Porque a empresa vai despencar 50% se isso aí acontecer. Então, assim, é realmente preocupante. Eu acho pouco provável. A Apple, hoje em dia, a Foxconn, para quem não conhece, a Apple, ela não fabrica o iPhone nos Estados Unidos, ela fabrica o iPhone na China. E a empresa responsável por essa fabricação chama-se Foxconn. É uma empresa chinesa. Essa empresa já falou que a produção do iPhone é totalmente operacional fora da China. Ela já conseguiu tirar a produção lá da China, né? Tipo, tornou-se independente. Ele consegue sustentar a demanda de iPhone que tem hoje com fábricas fora, ok? Então isso daí não é preocupante, beleza? Com relação à produção, vamos dizer que, entre aspas, temos um problema resolvido. O que me preocupa agora é com relação à receita que tem da China, dependente da China. Você vê, por exemplo, a medida que o Trump fez com a Xiaomi, né? Xiaomi, se não me engano, que ele baniu, né, a utilização de... A Xiaomi é uma empresa estatal chinesa, né? Então, o Trump falou, não quero saber mais, ninguém mais pode vender para Xiaomi. Então, ninguém mais pode vender e tal, acabou. E aí a Microsoft teve que parar de vender, o Google teve que parar de vender, eles usavam Android, vão ter que usar outro aparelho lá no Xiaomi lá. E enfim, você imagina se a China resolve fazer isso com a Apple. Tipo, a principal empresa da Apple, não, ninguém mais vai vender para essa empresa aqui não, para a Apple não. Ninguém mais pode aqui na China vender. Seria bem complicado para a Apple, entendeu? Então, é uma guerra que não dá para você esperar, não dá para você prever o que vai acontecer, entendeu? Aí você tem que se perguntar, né? O cara tem que se perguntar, o cara que está investindo na Apple, você está disposto a correr esse risco? Você sabe dos riscos com relação à China, os problemas com relação a essa guerra que está tendo comercial entre o Trump e os chineses, né? O jeito de fazer guerra mudou, tá, gente? Não acha que isso daí é bobeira, que é maluquice. O jeito de fazer guerra nos dias de hoje mudou. Então, isso daí é um novo modelo de guerra agora. Guerra comercial, entendeu? E é bem complicado. Então aí você tem que se perguntar, você suporta esses riscos? Se você suporta esses riscos, beleza, continua na Apple. Se você não suporta esses riscos, não, pô, é muito risco para me correr. Então você estuda aí, de repente não entrar, ou se tiver na Apple vender, ir para outra empresa e tal. É um risco muito grande. Tá bom? Então assim, com relação aos dividendos hoje, né? Até abri do lado aqui a receita aqui, ó, para vocês verem, né? O payout da Apple hoje é 24%. Né? Tipo assim, o crescimento de dividendo dela tá completamente seguro. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, a única preocupação mesmo é esse camarada aqui encrespar, Xi Jinping lá da vida, resolver, vou criar caso com a Apple então para atingir o Trump, né? Enfim, o que a Apple pode fazer com relação a isso? Que ela já deveria estar fazendo, que eu já falei isso aí uns 2 balanços para trás. A Apple tem que começar a diversificar a sua receita. Ela está muito dependente ainda do mercado de tecnologia, tá? Todo o ecossistema dela gira em torno do iPhone.
Ela tem criado produtos novos, mas esses produtos giram em torno do iPhone. Ela precisa de fazer algo novo, completamente diferente. O exemplo da Microsoft, por exemplo. A Microsoft dependia muito do Windows. Você olha o case da Microsoft hoje, o Windows pode jogar fora o Windows. Joga no lixo que não serve mais para nada. Precisa-se de uma transformação dessa na Apple. O CEO que está lá hoje, ele não consegue fazer isso. O cara que está lá hoje comandando a Apple não consegue. Vai ter que trocar de CEO. Enquanto os acionistas da Apple não verem, os majoritários não verem isso, a gente não vê muito futuro para a Apple não, tá? Ser sincero para você. Enquanto eles não mudarem essa visão deles aí, eles são muito engessados, entendeu? Então, enfim. São esses pontos aí. Depois no próximo balanço a gente coloca mais algumas coisas aí na fogueira. Mas de modo geral, resultado da Apple ruim. Primeiro resultado ruim da Apple. A Apple vinha de 3 resultados excelentes. O ano passado teve um excelente primeiro trimestre de 2019, né? No caso é segundo deles lá, né? E agora esse ano eu coloquei como se fosse um resultado ruim por conta desses problemas com a China e por conta dessa questão do iPhone aí, né? Que dessa obsolescência que ela não vai ter mais, né? E isso vai impactar bem as vendas deles aí. Mas o que eu vejo de ponto positivo é que não caiu a base de usuários. Com isso ela consegue aumentar a receita. E eu não vejo como ponto positivo também a questão deles não estarem investindo aí, buscando diversificar as fontes de receita deles aí. Tem muita empresa aí para eles comprarem, eles têm muito dinheiro em caixa, então eles já podiam estar pensando em aumentar essa receita de alguma forma aí. Bom, vamos falar agora da Ferrari, né? Um excelente aí primeiro trimestre, crescimento de 8% na receita e no lucro de 15%, né? A Ferrari havia vindo de um resultado de bom para normal, né? Por conta do trimestre passado, que teve um não recorrente, né? Que também impactou na verdade, durante esse ano todo, né? Vai ser impactado por conta da venda da Maserati, né? Que eu até comento isso aqui nessa parte aqui. Uma queda de 23% na parte de engine, né? Tipo, na parte de motores dele, que eles vendem a tecnologia do motor da Ferrari para outras empresas, né, que rodam na Fórmula 1. A Fórmula 1 tem uma receita expressiva dentro da Ferrari, né? Essa questão da Fórmula 1. Você vê aí, ó, comercial, marcas e parcerias foi 128 milhões, né? Então, tipo assim, é uma boa receita dentro do case da empresa. E nós temos aí o segmento de carro com 735 milhões, o aumento na venda de 1.209 Ferraris na rua, né? Liderando aí os ingleses com 289 carros, seguido de perto dos alemães com 221. Os alemães gostam de Ferrari, cara. Aqui nessa cidade que eu moro aqui, Düsseldorf, na outra lá que eu morava não tinha muito não, que a outra era uma cidadezinha mais operária. Mas aqui nessa cidade de Düsseldorf eu já vi umas 7 ou 8 Ferrari já rodando aqui já. Os caras aqui, eles curtem bastante Ferrari. Mas eu acho que o mais dominante aqui esses carros esportivos é o Porsche. Tem muito Porsche aqui, muito, muito mesmo. Mas enfim, de modo geral a gente teve aí um lucro de 1,08 versus 94 do trimestre passado, né? Então um bom resultado aí para a Ferrari, recuperando aí. Ela vinha vindo com resultados excelentes, né? Teve esse problema com a Maserati e agora retoma aí novamente o resultado excelente. Então uma boa opção aí para quem está interessado no setor automotivo e quer fugir um pouco dos problemas dos carros normais, né? De modo geral, né, você vê, né, enquanto que a Autoliv está falando que vai ter uma queda nas vendas de carro, né, a Ferrari vem experimentando aumento nas vendas, né. Eu estava até comentando com um leitor esses dias pelo WhatsApp, né, essa estratégia da Ferrari é muito show, né, porque eles... É um pouco parecido com o que a Apple vai tentando fazer, guardado as devidas proporções, né, de tipo aumentar o valor agregado do produto, né, tipo ter uma marca forte, né, Ferrari. Então ela não coloca muitas Ferraris na rua, né, para vender. Você quer comprar uma Ferrari, meu amigo? Você não consegue chegar na loja lá, entrar na porta e falar assim, eu quero sair numa Ferrari. Você não consegue. Tu tem que entrar numa fila de espera, cara.
de anos aí às vezes, entendeu? É a estratégia dos caras, eles produzem bem menos veículos do que conseguem entregar, entendeu? E com isso eles fazem com que o preço vá lá para as alturas, né? É excelente porque é uma empresa muito anticíclica a nível de não se preocupar muito com o movimento do mercado automobilístico, que depende muito do momento econômico dos países, né? Se você vê, meu pai sempre me falava, né? Viver, se você quer saber se a economia do país está bem ou mal, é só você olhar os números da empresa automobilística daquele país. Se estiver crescendo, dois setores, hein? Setor de imóveis e setor automobilístico. Se estiver crescendo, meu amigo, a economia significa que tá expandindo, né? Então, depende muito, né, da economia do país tá boa. E o caso da Ferrari é um caso atípico, né? Porque mesmo que esteja passando por um mau momento, alguém vai estar passando por um bom momento, né? Nunca todo mundo tá ruim, né? Então alguém sempre tá lucrando na coisa toda, né? E esses que estão lucrando vão comprar Ferrari, né? Então ela sempre vai ter cliente. Mas é isso aí, ó, um excelente resultado aí para Ferrari. Ponto positivo para eles. Bom, vamos falar um pouco de Disney, né? Já estamos aí com uns 40 minutos de vídeo, né? Esse vídeo aí vai para 2 horas tranquilamente. Nós temos alguns pontos bem legais para falar da Disney aqui. Minha garganta tá indo, mas eu não sei se eu vou ter paciência para fazer a parte de reach, não. Já são 1 hora aqui, a cabeça parece que vai fritando. Vamos lá. Se você não conseguir parar esse tempo todo do vídeo aí para assistir, assiste um pouco agora, depois, mais para frente, você dá uma pausa, depois volta no artigo, assiste o resto. Não precisa ter pressa, só vai sair outro conteúdo no outro mês, então ao longo do mês você vai dividindo aí um pouco por dia, vai assistindo, assiste umas 2 empresas, uma empresa por dia, e aí no final vai estar concluído. Aí a gente vai batendo um papo no meio do caminho, descontraindo, falando uma coisa ou outra, brincando um pouquinho, porque senão fica cansado, né, cansativo. Bom, galerinha, vamos lá. Disney, resultado do segundo trimestre, receita cresceu 3%, e lucro caiu 12%. What the fuck, VV? Por que você botou resultado normal, então? É isso aí. Como é que a empresa pode cair 12% nos lucros e o VV ainda achar normal? É aquilo que eu falei, você tem que olhar o case. Eu não avalio o resultado do número em si. Quando você começa a analisar a empresa e só fica olhando o número, você vai ficar igual um habitolado, cara. Você tem que olhar as perspectivas de crescimento que a empresa pode oferecer, tá bom? O lucro da Disney foi 1,61 versus 1,84. Mas por que foi isso daí? Bom, se a gente considerar as operações contínuas, né, que seria no caso como se ele tivesse tido o ano passado a receita que veio por conta da Fox, a gente teria aí um crescimento de, considerando a Fox, né, teríamos um crescimento de 81%, né? Saindo de 1,95 no ano passado para 3,53 esse ano, né? Então isso aí já dá para você ter uma noção para quanto que vai o lucro da Disney no próximo trimestre, né? Isso aqui está considerando só 11 dias da Fox e da Hulu, ok? Bom, o que a gente tem para falar aqui? Não podemos deixar de falar do Vingadores Endgame, que foi recorde aí, segunda maior bilheteria da história de todos os tempos. O resultado dele ainda não veio para esse trimestre, então vai vir para o próximo. E a Disney também anunciou aí o seu streaming aí, o Disney Plus, que deve vir aí por volta de dezembro. Ele deve estar oficialmente lançando ele, né? Tivemos um resultado negativo de 3% na queda de televisão, né? Caindo para 2,2%, principal queda na parte de rádio, a parte de TV, SBN teve aumento na receita. TV tivemos uma queda na venda do Grey's Anatomy e Criminal Minds, que foram parcialmente compensados pelo aumento da venda do How to Get Away with Murder. Esse seriadinho aqui eu assisto, esses dois aqui não, mas esse aqui é legalzinho, cara. Parque tiveram um aumento de 5%, 15% nos lucros, boa parte disso por conta... Eu achei legal que eles estão conseguindo fazer umas conciliações de alguns cruzeiros, né, com o parque da Disney. Deve ser muito, muito maneiro, né, você pegar um cruzeiro e depois ir pra Disney, né?
deve ser muito legal. Tomara que eles consigam ampliar isso daqui, né? E aí, nem todos dá pra fazer, né? Por exemplo, de Paris não dá pra parar com um cruzeiro lá em Paris, né? Mas enfim, eu acho que, não sei se o de Tóquio dá, do Japão dá, né? Mas enfim. Cinema, tivemos uma queda de 15% na receita e 39% nos lucros. Isso porque no ano passado teve Pantera Negra com Star Wars e esse ano só teve Capitã Lacração. Aquela velha história, né? Quem lacra não lucra. Então só teve aí Capitã Lacração sem Star Wars. Star Wars deu uma parada, né, no Star Wars, né? Vamos ver o que vai ser do próximo aí, né? É bom porque senão fica muito maçante assim, né? A vantagem dos super-heróis é que eles conseguem fazer vários filmes e são muitos personagens, então dá pra diversificar bem a questão de... não fica maçante, né? Mas o Star Wars gira em torno de uma história central, então é mais complicado, né? Bom, vamos falar um pouco do streaming, que acho que é onde eu queria colocar alguns pontos. Eu até fiz um parágrafo um pouco maior aqui, mas tentei destacar alguns pontos interessantes. Tivemos um aumento de 15% nas receitas, né? E um prejuízo que saiu de 188 milhões no trimestre passado para 393 milhões. Para você ver, né? Às vezes a gente acha que essa questão do streaming é uma maravilha, que não sei o que, mas demora para dar resultado, demora para começar a colher os frutos do negócio, né? Bom, o aumento do prejuízo foi por conta de aumento de gasto no lançamento da ESPN Plus, né, que é um streaming da ESPN, e o lançamento de streaming do Disney Plus, e também a compra, né, de 30% da Hulu, né, da Comcast. Então, para você ter uma ideia, tiveram que pagar uma bagatela aí, pagou 5,8 bilhões para ter o controle da Hulu. Com isso, o valuation da Hulu vai para 27 bi, 10 bilhões a mais, frente aos 15 bi que valia um mês atrás, quando eles compraram da Fox. Então a Hulu aí tá valendo 27, quase 30 bilhões aí, uma Hulu da vida, né? A Hulu tem hoje 28 milhões de assinantes, 12% desses vieram depois que fez a fusão com a Fox. Então é um bom crescimento orgânico aí, só por conta do nome da Disney, crescimento de 12%, né? E aqui, esse parágrafo aqui talvez seja o mais interessante, né? A Disney espera que o serviço chegue a 400 milhões de usuários, né? Hoje ele está com 28, quase 30, e eles esperam que em 5 anos cheguem a 40 milhões, 400, eu falei errado, 40 milhões de usuários. E a empresa só vai começar a dar lucro em 2024, daqui a 5 anos. Então, meu amigo, durante 5 anos, pode esperar prejuízo aí de streaming, um atrás do outro, e cada vez maiores, né? Mas enfim, né? A Hulu hoje tem 2 modalidades de cobrança, né? Você pode pagar $12 por mês ou $6 com propaganda, né? Eu achei legal essa estratégia que eles fizeram da propaganda para aquele pessoal que tem baixa renda e tal, não consegue, às vezes, de repente, gastar $12 naquele mês ali. Pô, pode ser interessante. O cara paga uma propagandinha ali e fica com $6, né? Eu não me importo muito em ver propaganda, não, entendeu? Não ligo muito para isso, não. Eu não me importaria de assinar $6, não. Mas, enfim. Para eles é até mais vantajoso que você pegue da propaganda, porque ele consegue fazer mais grana em cima de você, né? Porque, por exemplo, ó, se você faz a propaganda, ele ganha $15 por usuário, né? Só tivemos aí, ó, 1,5 bi de receita com as propagandas, né? Uma boa receita aí com as propagandas. E desse foi um crescimento de 45%, né? Então, ou seja, quanto mais base de usuários a gente tem, mais receita de propaganda deve vir, entendeu? E o detalhe que é o seguinte, essa estratégia deles aqui é tão interessante que, por exemplo, eu acho que sai menos da metade do preço da Netflix, né? Netflix acho que é 16, eu acho, ou 15, não me engano, dólares, uma coisa assim. Mas é um preço, assim, para chegar com o pé no peito da Netflix, né? Mas ainda tem muito usuário ainda para eles arrancarem da Netflix, ó. 40 milhões de usuários. A Netflix tem 60, eles esperam arrancar 20 milhões da Netflix daí, né? Ou de outras empresas, né? Esses 40 milhões aqui é usuários a nível americano, tá, gente?
Então, não está abrangendo o mundo todo, né? Assim, é ruim que a empresa ainda não dá lucro? Sim, é ruim, faz parte do jogo, é uma empresa nova, precisa de muito investimento e demora-se um pouco para você conseguir captar esses clientes, mas eu acredito que a única empresa que teria condições de fazer frente com a Netflix seria talvez a Disney mesmo, porque dificilmente a Netflix tem feito um bom trabalho, tá, gente? Na questão de geração de conteúdo, tem feito bons filmes, tem feito boas séries e tal. Os caras não estão parados não, entendeu? O problema é que eles dependem muito dessa questão do streaming, e isso ainda é muito difícil de você ter ganhos com isso, né? A Disney, ela tem todo um ecossistema por trás que pode manter o streaming dela no prejuízo por longos tempos sem maiores problemas. E boa parte dessa geração de conteúdo já tem lucro, né? Porque ela já produz filmes, ela já produz séries e etc e tal. E isso já vem lucro, isso tudo vai fluir para o streaming. E com certeza, eu acredito que talvez o streaming da Disney vai ser bem mais lucrativo do que o streaming da Netflix. Você pode escrever isso daí. Então a gente vai ver aí uma base de usuários menores dando muito mais lucro do que essa base de usuários maiores aqui da Netflix. Então, assim, é uma sinergia bem interessante entre os produtos, né? Que um complementa o outro ali. E tem vários produtos ligados e tal. E ela pode juntar ali mais pra frente um stream de esporte, né? Igual ela tá fazendo ali com o ESPN Plus, né? Colocar ali junto, cobrar um pouco a mais, enfim. Então tem bastantes opções aí para a Disney. Tô bem empolgado com essa aquisição. Eu já falei já desde o começo que sempre vi com bons olhos a aquisição da Fox. Acredito que vai trazer bons resultados para a empresa. Agora é ver como que eles vão lidar com todas essas mudanças, né? Muita coisa para mudar e tal, mas a Disney tem um histórico muito bom de aquisições, né, de fusões, né? Comprou a saga Star Wars, depois comprou a saga Marvel, e eles conseguiram adaptar muito bem as coisas. Então acredito que eles vão... Não é muito a área deles essa questão de streaming, tanto é que eles patinaram aí com o Hulu, né? Tentaram juntar várias empresas para fazer o Hulu e de frente, mas o Hulu nunca desbancou, né? Vamos ver se agora com o nome da Disney, né, com o peso do nome da Disney, consegue desbancar. Ela não tem expertise nessa área, pode ser um mega fail, né, e falhar completamente e não ir para frente o negócio, entendeu? É complicado, é um risco grande, mas eu acredito, por tudo que a Disney já fez e o case que ela tem hoje, que é bem gerenciável esse risco. Resultado normal, poderia ser normal para bom pelas perspectivas futuras que nós vemos, né? Mas botei normal ali, vamos ver como é que vai ser aí a receita aí do Vingadores Endgame. Agora provavelmente o próximo trimestre deve vir bastante positivo o resultado na parte de cinema, e aí o outro ano fica uma incógnita, né? Porque que eles vão criar para bater o Vingadores Endgame, entendeu? Vai acabar que vai acontecer isso aqui, ó. Vai ter que ter um ano que vai cair a receita, o lucro, né? Porque é o que foi que aconteceu. Tiveram 2 filmes muito bons e, tipo, no outro ano é difícil de conseguir bater, entendeu? Bom, vamos falar da Share Williams. Tivemos aí o primeiro resultado com um crescimento de 2% nos lucros e 25% no lucro por ação. Se não fosse um resultado não recorrente, eu colocaria como se fosse um resultado excelente da Share Williams. Mas como é um resultado não recorrente, esse crescimento do lucro foi porque o lucro no trimestre passado foi impactado em 71 centavos por conta da aquisição que eles fizeram. 71 e mais 27 com despesa de liquidação de pensão. Então, assim, se a gente tirar esse não recorrente, o lucro dele teria sido de 3,60 versus 3,57. Ou seja, um bom resultado, um resultado de bom para normal. Estou sendo bem cavaleiro aqui com eles de colocar um bom aqui, mas tá mais para normal do que bom. Bom, Lockheed Martin é outra estrela aí da nossa carteira Top Picks, junto com a Visa. Foram as únicas 2 empresas que só tiveram resultados excelentes desde que a gente começou a fazer essas análises de balanço comentado aqui.
Cara, crescimento de 23% na receita e 49% no lucro, cara. É tipo assim, é surreal. Não é uma coisa fora do padrão da bolsa, entendeu? E engraçado que a empresa vem performando isso ao longo dos últimos anos, né? Tipo, resultados assim, bem positivos. A receita foi 14 bi, né, versus 11, né, do trimestre passado, e o lucro 5,99 versus 4,2. É o que eu falo, né, cara, assim, no vídeo da Lucrid Mart, né, vocês vão, quem viu aí, né, fala que eu comento lá que o iPhone da Lucrid Mart é esse camarada aqui, ó, o F35. Nós tivemos aí, né, já teve um recorde de venda aqui já, 910 milhões, devido ao aumento no volume de produção, manutenção e desenvolvimento. Nós tivemos um pedido recorde, o maior pedido de caças de todos os tempos da história da Marinha Americana, do Exército, da Aeronáutica. O Exército Americano pediu vai sair no segundo trimestre provavelmente, pediu um lote gigantesco de caça F-35, né? Então assim, é receita aí para entrar. Ela já tem um backlog, cara, olha só. O caixa operacional da empresa é de 1,7 bilhão. O backlog é o que? São vendas que já tá meio que alinhadas, né, com o governo, mas ainda efetivamente não entraram na receita, né? Então a gente tem aí, os acionistas têm aí 133,5 bilhões de receitas que provavelmente devem vir a cair nos próximos balanços, né? Muitas dessas receitas aqui levam-se anos para ser concluídas, né, então, mas tá ali, né, no backlog. Ainda vai entrar ainda esse pedido gigantesco aí de caças F-35. Então, à medida que o projeto da F-35 vai avançando, ele vai ficando mais barato para a Lucrid, né, e ela consegue baratear ele no mercado. Então, tipo, se ela cobrava, sei lá, 100 milhões pelo caça, ela passa a cobrar 85, ela consegue vender mais caças, entendeu? Aí mais gente compra, o projeto fica mais barato, aí ela começa a vender por 75. Se eu não me engano, acho que hoje ele tá o preço do F-22, que é um caixa de geração anterior a ele, uma coisa assim, ele é um caixa de quinta geração, mas ele tá mais ou menos o preço de venda de um caça de quarta geração. Então, assim, a tendência é que ele deve baratear ainda mais. E as vendas dele estão só subindo, né? Cada vez mais pessoas pedindo. Tivemos alguns problemas aí, notícias de que problemas no caça, alguns países cancelaram algumas vendas. Temos uma questão com a Turquia, que o governo americano já disse que se os turcos não devolverem, deu um prazo lá, né? Se os turcos não devolverem o projeto de antimíssil dos russos, né? O Patriot é da Lockheed Martin. Aí os russos têm uma alternativa ao Patriot russo, né? E os americanos falaram, pô, você não pode usar o F-35 com essas tecnologias russas aí, porque os russos vão saber a nossa assinatura e não sei o que. Ou você cancela esse contrato com os russos, ou nós vamos bloquear a venda do caça F-35. Então, pode vir uma pancada aí no colo da Lucrid. Não espere que vai ser só mar de flores daqui para frente, mas espere alguma pancada por conta dessa questão aí da Turquia. E tem um detalhe importante, né? O que acontece? Quando você fabrica um caça desse, foram, se não me engano, vários países, né? Tem Itália, tem Japão, tem a Turquia, tem Inglaterra, são acho que 5 ou 6 países, se não me engano, ao todo, que trabalharam no desenvolvimento da F-35. A Lucrid é muito esperta, né, cara? Porque tem um vídeo aqui no canal que eu entrevistei o comandante Robson Farinaso. Ele fala sobre a F-35 e essa questão da Lucrid. Ela foi muito esperta porque ela montou, são vários componentes para montar um caça desse, né? E ela montou uma fábrica em cada estado. Então, se um projeto desse é cancelado no Congresso, tipo, é um desemprego para aquele estado. Aí o governador vai ter que lidar com aquilo, né? Ela vai pressionar o governador, fulano, vai ter um desemprego em massa, eles vão jogar a culpa em cima de você. Se vira lá e mantém o projeto ativo. Então, a mesma coisa com os países, né?
Você vê que a Turquia, ela entrou nesse projeto, mas ela fornece, acho que chega cerca de 10 peças, né, que são utilizadas dentro do F-35. São 10 peças lá que vêm de fábricas na Turquia, né, fabricado pelos turcos. E aí a própria Lockheed Martin já publicou que já encontrou substitutos para essas fábricas, caso seja necessário, né, que a produção não vai parar e tal, que já tem substitutos ali para poder fornecer esses equipamentos, as outras peças que os turcos forneciam, caso os turcos não cancelem com os russos, né. Então a situação é bem delicada ali nessa questão. E o caça teve alguns problemas, mas se eu não me engano foi num vídeo do Robson Farinazzo também, no canal dele, ele comenta sobre isso, que tipo, dê uma olhada no canal do Robson lá, se inscrevam no canal dele, tem um vídeo aqui no nosso canal, procura por aqui que você vai achar e depois você entra no canal dele, é muito bom o canal dele, paramilitar. O comandante Robson falou que o F-22, né, também teve os mesmos problemas, então é normal isso daí no caça ter alguns problemas, é igual um software, né, eu tô começando a entender que o caça é igual um software, ele começa com um monte de bug quando você lança, aí depois você vai arrumando os bugs, corrigindo, até que ele fica estável e aí, tipo, não tem mais problema, entendeu? Que é mais ou menos o pé que o F-35 tá começando a entrar, ele tá começando a ficar estável, então mais horas de voo, e aí a tendência é que ele fique cada vez mais estável aí, e isso vai fortalecer mais ainda as vendas dele, né? Então é um projeto bem legal aí da Lockheed e que vai dar bons frutos aí a longo prazo para quem é acionista da Lockheed. Eu tenho a Lockheed na minha carteira e tenho investido nela, estou muito satisfeito. E se você, a menos que você tenha alguma objeção, tipo assim, eu não gosto do setor militar, não gosto de investir, não gosto disso, não gosto daquilo. Às vezes acontece, pô, eu por exemplo não sou muito fã de tabaco, eu não gosto do setor de tabaco, entendeu? É assim, mesmo que uma empresa seja mega pica da galáxia, eu não gosto do setor de tabaco. Mas eu já não me importo com o setor militar, entendeu? Eu entendo que, tipo, não é culpa da empresa a guerra, entendeu? Da mesma forma que a empresa que vende tabaco não é culpa dela, é o cara que tá fumando ali, né? Ela só tá fazendo business, né? Mas enfim, eu não curto. Então, a menos que o cara tenha alguma noia desse tipo aí, igual a minha, né? Se o cara não se importa, pô, é uma empresa muito interessante para você poder olhar aí para colocar na carteira. Tanto é que você vê o nosso histórico aí de balanços da Lockheed é só excelente. Não temos o que reclamar deles, ó. Lockheed Martin, ó, excelente. Ele avisa, a única empresa que conseguiu aí bater excelente em todos, ok? Bom, vamos lá. Bom, Medtronic, quarto trimestre, tivemos aí receita sem crescimento, mas isso daí é um resultado não recorrente, né? Porque se nós retirarmos o câmbio, né? Ela teve um crescimento de receita. Como é o quarto trimestre, a empresa publicou o resultado do anual, né? Aumento de 2% na receita. E aumento de 9% nos lucros. O trimestre veio em linha com o anual, mais ou menos, o lucro, né? Mas você vai ver que quase todos os segmentos, né? Todos os segmentos, principais segmentos da empresa tiveram um crescimento de receita. É quando você joga o câmbio que a coisa fica complicada, né? Esse é o problema de ter uma empresa um pouco mais global, né? Ela vai ter hora que o câmbio vai favorecer e vai ter hora que o câmbio vai prejudicar, né? Mas enfim, de modo geral, tirando a questão do câmbio, eu acho que o resultado foi bom. A empresa estima que em 2020 deve ter uma receita de 4%. Um crescimento de receita de 4%. O que é razoavelmente dentro dos parâmetros aí. A MDT não é uma empresa que você vai... Eu fiz um post recente lá no blog falando sobre as fases que uma empresa de dividendo tem, né? Ela tá mais naquela fase de maturidade, vem crescendo e tal, mas não é uma Visa da vida, né? Mas foi bom o resultado dela, não achei que foi ruim, não.
Bom, e nós chegamos aí na Microsoft. A Microsoft vai ser aí estreante aí na carteira Top Picks. Já tem um artigo que eu havia feito aqui, ó. Dei uma lida aqui, ó. Procura por Kill Bill, uma coisa assim. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Satya Nadella, Ações Kill Bill, revista número 23. Dei uma lida na revista 23 para você entender o que é a Microsoft, os pontos positivos. Ó, 1º de julho de 2018 eu já estava falando da Microsoft, mas ainda não considerava ela uma Top Picks, não. Poderia ter até colocado ela lá na lista inicial, né? Mas eu estava esperando ainda para ver os resultados do Satya Nadella. Porque, cara, o resultado, a transformação que esse camarada fez, né, na Microsoft é fantástica, cara. Fantástico. O cara pegou a empresa, a Microsoft estava indo pro rumo que a Apple tá indo hoje. Falei da Apple aqui hoje, das dificuldades e tal. A Microsoft tava já num estágio avançado da Apple. A Apple tá no estágio inicial de decadência, né? A Microsoft já estava no estágio avançado. Muito por conta do Steve Ballmer, que foi o antigo CEO que cagou a empresa completamente, destruiu a empresa completamente, depois da saída do Bill Gates. E o Satya Nadella conseguiu, assim, dar uma volta por cima na empresa gigantesca. Cara, pra mim hoje é o melhor CEO que tem no mercado hoje é esse camarada aqui, cara. Não é à toa que ele ganhou vários prêmios aí mesmo, como melhor CEO do ano e tal. Esse cara é muito bom mesmo. É um dos melhores CEO que tem hoje, no melhor atacante hoje pra você botar no seu time. Cara, receita da Microsoft cresceu 14%. Eu não vou falar aqui do case. O case tá falado na revista 23, dê uma olhada lá e tal. Geralmente, quando eu coloco uma empresa na Top Picks, eu vou fazer um vídeo explicando sobre ela. Como eu já tenho um vídeo recente da Microsoft e tal, explicando do case, não vou repetir de novo tudo que eu falei lá. Dê uma olhada nesse vídeo da 23. Se você quiser conhecer mais o porquê que a Microsoft tornou Top Picks, lá praticamente eu falo isso, né? Então, aqui eu vou só comentar o resultado dela. Receita 14% de aumento e lucro 20% de aumento. A Microsoft fez 26,8 bi no trimestre passado e agora nesse 30. Chegou a marca de 30 bilhões no trimestre. Retornou aí 7,4 bilhões para os acionistas. O principal resultado dela foi com relação à nuvem. Teve um crescimento de 41%, indo para 9,6 bilhões. Lá no vídeo da Microsoft eu comento sobre a questão da nuvem. E eu falei com o pessoal lá em 2018. Eu falei o seguinte, gente, a Microsoft vai acabar com a Amazon. Para sorte do Walmart, a Microsoft entrou no sistema, no mercado de cloud computer, de nuvem. E a Microsoft é a única empresa que tinha como desbancar a Amazon nesse segmento. Porque a Microsoft, ela tem... Porque é o seguinte, olha só. Para quem não sabe o que é nuvem, às vezes muito leitor aqui que não é da área de TI, né? Então, assim, uma empresa nuvem é quando você tem computadores na internet. Vamos supor, esse site aqui que vocês estão vendo, do Viver Dividendos, ele fica num servidor. Até mudei recentemente o site para um outro servidor melhor. Esse servidor fica na nuvem. A nuvem basicamente é a internet. Então você vai lá e aluga um computador. E esse computador aí que você aluga, você paga por mês para poder usar aquele computador. Então quando você está carregando essas imagens aqui, um computador processa aquilo e manda para o seu computador essas imagens, o site bonitinho, aquela coisa toda. E a nuvem, ela tem a vantagem de ser escalável, né? Então, tipo assim, se tem um acesso muito grande, no meu caso não é a nuvem, né? Mas se tem um acesso muito grande de usuários naquele site, ela consegue se dimensionar ali, aumentar o recurso para aquele computador ficar mais forte, né? Para suportar mais gente. E ele faz isso de forma dinâmica. No meu plano que eu comprei não tem essas opções, tá, gente? Mas existem, muitas empresas grandes usam isso, de médio porte e tal. É muito comum isso. Então, assim, a principal receita da Amazon hoje é a nuvem. Assim, o lucro, né? O principal lucro da Amazon hoje é a nuvem, né? Receita não, lucro. O que sustenta as operações de varejo da Amazon é a nuvem da Amazon, que é muito lucrativa.
E a Amazon tinha o mercado de nuvem na mão. Tipo assim, era 90% era no mercado Amazon, entendeu? E aí os grandes players começaram a entrar nesse mercado. A gente teve Google, a gente teve outras empresas ali de nome da área, né? Mas assim, que o pessoal conhece mais do setor de pessoa física, o Google e a Microsoft entraram nesse segmento. E cara, o Google não tem a penetração que a Microsoft tem no setor corporativo. A Microsoft tem uma penetração gigantesca no setor corporativo. E boa parte da nuvem, né, hoje da receita da nuvem, é proveniente de dois segmentos, do setor governamental e do setor corporativo. Pessoa física não faz receita com nuvem direito. Então, assim, a Microsoft ela tem uma presença muito grande no setor corporativo por causa do Windows. A receita de Windows, olha só pra você ver, a receita de PC ainda conseguiu aumentar ainda 8%, né? Quem usa PC hoje em dia, ninguém mais, pessoa física. Esse crescimento daqui é do setor corporativo, não tem outra explicação, entendeu? Então, assim, a Microsoft ela tem uma penetração por conta do Windows nesse segmento de empresas. Então, muitas empresas já têm um relacionamento de longa data com a Microsoft. É um nome que eles conhecem, é diferente do Google. O cara às vezes pesquisa lá, mas o cara não sabe que o Google é para pesquisar, entendeu? O cara, o pessoal da área, tipo, empresário lá, tem noção de que o Google tem uma expertise de data center, entendeu? São leigos nesse ponto. E a Microsoft não, eles já sabem que a Microsoft trabalha na área de TI, né? Então, assim, ela tem uma conexão muito grande com essas empresas. E por ela ter a penetração, por ela ter esse contato com essas empresas, é muito fácil para ela conseguir penetrar nesse mercado. Então ela consegue inserir qualquer produto ligado ao setor corporativo, muito mais fácil do que qualquer outra empresa que não tem essa expertise, como é o caso da Amazon. A Amazon atende varejão, pessoa física. A Amazon não atende pessoa jurídica. Então, assim, por sorte do Walmart, a Microsoft entrou e a Microsoft vai arrancar a receita da Amazon. Até que você vê que o crescimento da nuvem da Amazon caiu drasticamente. Eu falei isso em 2018, gente. Tipo assim, vai anotando aí. Eu tô falando de novo nesse balanço, vai se repetir no próximo. E a Microsoft, eu falei em 2018, antes de começar a ter a queda efetiva da Amazon. Eu falei, gente, a Microsoft vai acabar com a parte de cloud da Amazon. A única coisa que vai sobrar na Amazon vai ser a parte governamental, porque tipo assim, acho que 90% da receita do governo está na mão da Amazon. E no momento que a Microsoft conseguir arrancar até a receita governamental da Amazon, aí vai ser o fim da Amazon, porque ela não vai conseguir sustentar a operação do varejo dela, que é muito prejuízo que ela leva. Ela não vai conseguir sustentar aquilo, porque hoje quem paga as contas da Amazon é a parte de nuvem. E ela não vai conseguir sustentar aquilo. Então ela vai ter que subir o preço. E aí o Walmart vai cair de pelo em cima dela, porque o Walmart já não depende de nuvem. O Walmart já tem uma estrutura já de preço baixo e tal. Talvez não tanto quanto a Amazon tem hoje, mas ele já tem uma estrutura. Então provavelmente a Amazon vai com os preços para cima, mais alto do que o do Walmart. E o Walmart pode ganhar mercado com isso. Então é uma leitura que eu faço do mercado, assim, que eu faço da projeção. Isso aí você não vai achar em lugar nenhum, isso aí é uma opinião minha, entendeu? O que eu tô vendo, são os pontos que eu vejo, que eu acho que vai acontecer. Pode ser que também não dê nada disso que eu falei, entendeu? Mas por enquanto, eu tenho sido muito certeiro aí nessas minhas análises aí de case de negócio futuro aí da empresa, né? Bom, essa questão da nuvem tá maravilhoso, o crescimento, e vai crescer mais. Pode ter certeza que nos próximos trimestres a gente vai ver crescimentos assim novamente. Só um detalhe, né? O câmbio teve um efeito negativo. Então, eu aqui, para não ficar toda hora falando tanto de câmbio, tanto não foi de câmbio, eu estou considerando tudo sem considerar o câmbio. Mas teve um leve efeito um pouco negativo aí. Receita no segmento de produtividade foi 14%. Aqui nós temos pacote Office, aquelas coisas todas. LinkedIn aumentou 27% as receitas. Vocês estão conseguindo entender o quanto de diversificação que a Microsoft tem hoje? Eu postei um tempo atrás aí no Twitter as principais empresas de TI, como elas são diversificadas, cara. Sem dúvida nenhuma a Microsoft é a mais bem diversificada de todas. É
é isso que a Apple precisa de fazer, entendeu? É isso que a Apple precisa de fazer, de entrar forte aí e gastar dinheiro, não teve jeito. A Microsoft teve que comprar o LinkedIn, entendeu? Que tem totalmente a ver com o case de negócio da Microsoft. No vídeo da Microsoft eu explico como que o LinkedIn tem conexão com a Microsoft, porque não adianta você comprar uma empresa por comprar. A empresa tem que agregar ao case da empresa, tem que ter sinergia com os outros produtos, né? E eu até mostrei, né, as aquisições do antigo CEO, né, do Satya, do Steve Ballmer, e mostrei as aquisições do Satya Nadella. Você vê que tem diferença de um para o outro, entendeu? O Satya Nadella é bem mais preciso. E o LinkedIn é muito forte na questão de RH. E é um case a mais para a Microsoft conseguir entregar nessa questão de RH aí uma solução para os pessoal, né? Então ela tem uma receita do LinkedIn, apesar de não ser muito popular, vamos dizer assim, é muito útil para a questão de RH e tem vindo com crescimentos muito bons de receita, entendeu? 27% aí é um bom resultado aí para uma rede social. E o aumento de engajamento em 24%. A Dynamics cresceu 13%. Aqui eu sou concorrente da Microsoft, né? Esse aqui é o R, é claro, né, gente? Brincando, né? Guardando as devidas proporções, eu sou concorrente da Microsoft, porque o RP da Microsoft transforma o meu sistema numa calculadora, né? Porque é muito mais poderoso, né? Não tem nem como comparar uma coisa com a outra, né? Até que o sistema deles custou bilhões, o meu tá lá em milhões ainda. Então, assim, o Dynamics é uma solução para atender o varejo, o setor corporativo na parte de gestão do negócio, né? Então tem o CRM, tem um RP ali, enfim, tem uma série de processos ali dentro que rodam e teve um aumento de 13%. É um crescimento baixo, mas enfim, é um segmento bem competitivo, né? Já tem softwares bem consolidados no mercado. Ela não tem expertise muito grande nessa área aqui não, tá, gente? Assim, eu acho muito bom esse crescimento para ela, porque ela não tem um reconhecimento muito grande. Você vai pegar, por exemplo, um SAP, tem muito mais empresas rodando SAP, entendeu? Tem muito mais força o nome do SAP do que da Microsoft nessa questão. Mas ela vem crescendo e já é um gerador de receita a mais. A parte de nuvem, que eu comentei lá em cima, você vê um aumento na Azure, né? A nuvem da Azure da Microsoft está muito boa, muito boa. Está bem diferente dos competidores, e para quem desenvolve .NET é fundamental aí ter uma nuvenzinha lá na Azure. Muito bom, excelente. Crescimento 73% e vai vir mais crescimento aí, tá? E a vantagem da Microsoft que ela tem um pouco no setor corporativo, ela é como se fosse a Apple para os aplicativos de pessoa física, né? A Apple tem às vezes uma dominância na questão de aplicativo de pessoa física. O pessoal chega aqui no blog e pergunta às vezes, por exemplo, Vivi, você conhece algum aplicativo de finança pessoal? Cara, a Microsoft, para o Windows, né? Para o Windows, cara, a Microsoft não tem expertise em pessoa física. Não adianta você querer software para pessoa física com a Microsoft, que não vai rolar. É igual o Android, entendeu? Vai ter software meia bomba. Agora, pessoa física é Mac. Tem que ir para um ambiente Mac, não tem jeito. Se você quer trabalhar com pessoa jurídica, corporativo, esquece Mac. Aí muda o jogo. Aí os principais programadores do setor corporativo, eles desenvolvem para a Microsoft, entendeu? No ambiente Microsoft. Então, ela tem uma presença de programadores muito grande. Isso daí é difícil de uma empresa chegar com uma outra solução para o setor corporativo. E olha que o setor corporativo ele é mais resiliente à troca do que o setor pessoa física. O celular, meu amigo, se chegar outra empresa que entrega o que você precisa, com mais rápido, mais barato e mais bonitinho, você troca o celular e pronto, o cara perdeu aquele cliente de um dia para o outro. O setor corporativo é mais difícil do cara trocar. O cara pode chegar com tudo isso, mais rápido, mais barato, melhor, etc e tal, e mesmo assim o setor corporativo ainda continua com a Microsoft, porque é difícil de uma empresa mudar de software. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Então, ela tem uma proteção muito grande. Eu acho que a nível de proteção de mercado, ela é muito melhor do que a Apple nesse sentido, entendeu?
Tanto é que a Microsoft hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Passou a Apple, passou a Amazon, bateu, tá na briga aí, né? Apple, Amazon e Microsoft. Uma hora é um, outra hora é outra. Mas eu acredito que ao longo do tempo a Microsoft vai se consolidar como a empresa mais valiosa do mundo. Caso a Apple não tome nenhuma atitude nesse sentido de buscar exatamente isso que a Microsoft buscou lá atrás, diversificação de receita. Se a Apple não partir para isso, não vai conseguir. Você vê que, tipo assim, são vários segmentos diferentes, mas eles estão conectados. Eles dependem um do outro, entendeu? Tudo isso daqui da Microsoft gira em torno, exceto esse último aqui que eu vou falar aqui, do Xbox, mas tudo o resto ali gira em torno da parte corporativa, da força corporativa que ela tem, que é a mesma coisa que a Apple tem. A Apple tem uma força muito grande na pessoa física, nos usuários finais, então ela tem que usar essa força para criar produtos novos, né? Criar serviços novos, como a Microsoft fez, né? Olha só, a receita da Microsoft é quase toda de serviço. Você não vê mais a Microsoft vendendo produto, entendeu? Acabou isso daí. Bom, aqui no final aqui falar um pouquinho de hardware, né? Aumento de 8% na venda de PC, com destaque para o Windows com 9% e 18% para a solução comercial. Surface, que é aquele tabletzinho lá da Microsoft, o iPad da Microsoft, cresceu 12%, tá bom, porque a Apple, esse tempo atrás, não estava achando crescimento no iPad, a Microsoft está crescendo 12% com o Surface, um bom resultado. E a parte de game cresceu 5% com o Xbox, sozinho o Xbox correspondendo por 12% de aumento. Essa questão do Xbox aí é muito boa, porque a Microsoft, ela, durante muito tempo, todo mundo, na minha infância, o principal console que tinha no mercado era o PlayStation, cara, da Sony. A Sony dominava, disparado. Os melhores games eram tudo da Sony, e a Sony foi perdendo isso ao longo do tempo, e a Microsoft foi trazendo os desenvolvedores de games para dentro do ambiente Microsoft, foi trazendo, e hoje em dia os melhores jogos estão no Xbox, entendeu? Assim, disparado, hoje é o melhor console do mercado. E é no mercado pessoa física, tá? Não é, vamos dizer assim, o core business da Microsoft. Então, muito bom esse resultado aí do Xbox. E é o que eu falei no vídeo dela. Eu falei assim, gente, o Xbox vai deixar de ser um produto e vai se transformar no serviço. Ela lançou recentemente a nuvem de games da Microsoft, né, e vai transformar isso no serviço. Daqui a um tempo você vai assinar lá X por mês e vai ganhar um Xbox, entendeu? Tipo, ela vai entregar o hardware para você e você fica com a assinatura, entendeu? O hardware vai valer ninharinha. Então, eu acho que a tendência é ir mais por essa linha aí mesmo. Mas pesquisa com propaganda tiveram aumento de 12%. Cara, resultado excelente, né? Microsoft performando um belo resultado. Posso estar enganado, mas a minha perspectiva é que a Microsoft vai estar ali Visa, Lockheed Martin e Microsoft. Escuta o que eu estou te falando. Eu acredito que daqui para frente a Microsoft deve vir com bons resultados aí no seu case de negócio. Posso talvez estar enganado, queimando a língua aqui, mas gravem bem isso daí. Vamos ver se o futuro vai dizer se eu estou certo ou errado. E para finalizar, nós temos aí a Tube. Teve aí um resultado bom, né? Depois de ter vindo com, se não me engano, a Tube teve um resultado normal. Tava com alguns problemas aí, não recorrentes e tal. Aí tava entre normal e ruim, mas acabava que eu jogava pro normal. Mas a Tube não vem tendo, assim, uma performance muito boa, assim, ao longo do tempo. Não vou dizer, assim, que a Tube, tô analisando se ela é uma top picks, tá? Verdade é essa. Pelo que ela tem oferecido de retorno, tá me deixando em dúvida se ela realmente é uma top picks. Hoje tem duas empresas aqui na minha carteira que talvez, assim, eu ficaria com um pouco de preocupação. Vamos colocar três, né? A Tube não tá com problema, ela simplesmente não tá excelente, vamos dizer assim. A Apple, que aí sim tá com algum problema que pode vir a se tornar grande, né? Questão da China e da obsolescência dos iPhone. E a Autoliv, que teve desmembramento, mas o problema dos carros, mudança de segmento. Essas três empresas são as mais preocupantes da Top Picks. Eu vou acompanhando essas três, provavelmente, não sei se todas as três vão continuar, eu vou tirar uma delas
E eu vou avaliar isso ainda, mas já vou avisando aqui para vocês que essas 3 aí são as mais preocupantes, entendeu? Para mim, no meu caso. Mas, enfim, são as preocupações que eu comentei durante o balanço aqui e tal. Assistem um vídeo aí se você tá pegando daqui para trás, então acompanha aí para você saber. A receita operacional cresceu 6,7 e por ação 8,5, ou seja, elas recompraram umas ações aí, fez com que tivesse um aumento. Seguro catástrofe teve uma perda de 250 milhões, que foi o mesmo problema nos outros trimestres. A questão da catástrofe é um problema pontual, entendeu? Então, tipo assim, às vezes vai acontecer uma catástrofe, igual aconteceu os furacão lá que destruíram o território americano, e aí a Tube se ferrou com essa história. Mas enfim, cara, é meio difícil. Eu acho que a Tube tá mais para ser uma empresa para os outros tipos de carteira do que para Top Picks. Mas enfim, entre tirar uma empresa que não está excelente, uma que está com risco maior, tipo Autoliv ou Apple, talvez eu escolheria uma das duas, entendeu? Então estou em dúvida das 3 ali, estou avaliando, vou esperar mais alguns balanços para tomar a decisão, mas já abrindo aqui para vocês terem uma noção. Então é isso daí, ó, nós tivemos aí excelente, ruim aqui nós tivemos só a Apple e a Autoliv, né, que são as duas que eu falei mais complicadas. A Tube teve um resultado bom, apesar de ter vindo de uma série de resultados normais, tá vendo? De repente, no próximo trimestre, ela dá uma melhorada, né? É aquilo que eu falei, ó, um ano aí praticamente de problema por conta da catástrofe e tal, e agora que ela tá começando a se recuperar. De resto, excelente, nós tivemos a Visa, a Lockheed Martin, a Ferrari, né, que teve um bom rollback aí, né, depois da venda da Maserati, e a estreante da Microsoft, que eu acredito que deve ficar verdinha aí conforme os balanços vão avançando. É aquilo, pessoal, isso daqui não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer que é para você comprar as que estão verdinhas, não quer dizer que é para você não comprar as que estão com Rzinho, isso aqui é só a minha percepção do balanço dessas empresas, entendeu? E eu tomo como percepção que ela apresentou e a perspectiva futura, entendeu? Tem que ter vez aí, por exemplo, às vezes mesmo, como por exemplo, o caso da Disney, né? Pô, foi um balanço normal, mas poderia ser ruim pelos números, entendeu? Então, eu avalio muito essa questão como um todo, né? E é isso. Pelo menos aqui na Top Picks não tivemos nenhuma péssima, né? Ainda nenhuma conseguiu bater o péssimo aí de resultado. Significa que as escolhas foram bem feitas, né? Escolher estoques é muito mais fácil do que REITs, né? Os REITs são bem mais complicados. Vocês vão ver essa telinha dos REITs ali, vocês vão ver que é bem mais delicado a situação dos REITs, né? Mas, de modo geral, isso aí mostra que a gente fez uma boa escolha inicial. Boa parte das empresas aí estão performando muito bem. Se ao longo de quase 2 anos aí, né, praticamente, 1 ano e pouco, né, de ex-dividend, a gente, porque tem a era da Pense Rico, né, depois teve um tempo que eu trabalhei sozinho, depois me juntei com a Pense Rico, deve ter uns 2 anos. Pô, eu não tirei nenhuma empresa da minha Top Picks ainda, entendeu? Então, sinal de que eu fui muito certeiro aí na escolha das empresas. Enquanto que você vai ver outros analistas aí no mercado, aí, cara que bate no peito, que é isso, que é aquilo, que eu manjo, que eu faço, aconteço. O cara troca, né? Todo mês o cara troca 5 ou 6 empresas. Aí é fácil, né? Aí é muito fácil de fazer macaquinho mandou, né? Aí ele fala pra você, compra essa, vende aquela. Aí é moleza, né? Quero ver ele fazer isso que eu fiz aqui, eu ficar 2 anos com as mesmas empresas só com resultado top. Exceto alguns pontos aí esporádicos aí de Rzinho, mas de modo geral as empresas performando muito bem na questão de fundamentos, né? Bom, eu acho que eu vou encerrar por hoje, dia 23 aí, ó. Eu volto nesse vídeo aí no dia 24, vamos ver se amanhã eu faço outro vídeo dos REITs e é isso, vai ficar faltando os REITs pra gente falar. Tem muito REIT aí. Tem que dar uma enxugada nessa minha carteira de REIT, né? Tô com muito REIT aí na Top Picks. Eu dar uma enxugada. Eu tô aumentando as ações. Tô vendo de diminuir isso aqui. Eu tô aumentando. Eu vou ficar louco. Eu não vou aguentar. Tanta empresa tem que comentar todo trimestre.
Vou tentar dar uma enxugada nos reads lá, porque tá difícil ficar com aquilo tudo de read lá. Tá muito. Os vídeos estão ficando gigantes. Aí faz um vídeo de 3 horas, o cara não assiste, entendeu? É fogo. Mas é isso. Por hoje é isso. Amanhã a gente volta. Um abraço, galera. Vai parar aí pra tomar um café aí, vai dar um pulinho no banheiro aí, daqui a pouco você volta aqui, vai continuar nesse mesmo vídeo, hein? Só dar um cortezinho aqui e a gente já volta aqui.